E a mensagem que eu trago para os irmãos hoje, creio que uma mensagem do Senhor para nós, é um texto que eu gosto muito, um texto que eu já preguei, inclusive, que fala de uma pesca maravilhosa, que fala de uma experiência maravilhosa que Pedro teve com Jesus, que aqueles pescadores presenciaram um milagre de Jesus. Então você pode abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 5. O subtítulo na maioria das Bíblias é a pesca maravilhosa. Diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, apertando quem? Jesus, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes que se rompiam as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Essa experiência de Pedro, de Tiago e de João é muito conhecida. Mas eu creio que se hoje você ficar atento e prestar atenção a alguns detalhes que o Espírito Santo foi me colocando no meu coração, você vai ver essa história com outro olhar. Amém? Topa o desafio? Então fique atento. A cena aqui ocorreu no Mar da Galileia. Lucas descreve muito bem. E diz que era um lugar muito bonito, entre colinas, entre montanhas. E aquele lago era um lugar de provisão de muitos pescadores que sustentavam as suas famílias. Acontece que naquele dia especial, Pedro, seus sócios, seus amigos, tinham passado a noite toda lançando as redes e trazendo-as de volta vazias. Nada pegaram. Quando Jesus, porém, se aproxima daquele lugar, a Bíblia diz que uma multidão ficou ali apertando Jesus. Ele olhou e ele falou: vou dar uma palavra a essa multidão. Entrou no barco de Pedro e passou a ensiná-los. Imagine você na cena. Muitos de nós, nesse momento que estamos passando, da pandemia, da crise, a gente tem, às vezes, essa sensação de trabalhar muito, de se sentir cansado, sobrecarregado, de lançar as redes e voltá-las vazias. Não temos essa sensação de que parece que a gente está trabalhando e não está conseguindo nada? E eu não falo só materialmente, eu falo isso em todas as áreas da nossa vida. Né, pastor? Às vezes a gente compartilha isso, né? Até mesmo em relação à igreja. Cansados
Nós vamos noite após noite lançando as nossas redes e não estamos vendo muitas vezes o fruto do nosso trabalho. Provavelmente estava estampado no rosto de Pedro, no rosto daqueles homens, o cansaço, a frustração. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Jesus está ali. E quando Jesus está, algo novo sempre acontece. Amém? Algo novo sempre acontece. A Bíblia diz que Jesus viu, e eu tenho certeza que Ele está vendo. Ele está olhando para nós, Ele está vendo a nossa dificuldade, Ele está vendo o seu esforço, o quanto você tem trabalhado, batalhado para conseguir alguma coisa e não está conseguindo. Mas eu vim nessa noite para dizer, como profeta do Senhor, que em 2021 nós vamos ver as maravilhas do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes então dessa história. Em primeiro lugar, eles estavam lavando as redes. Mesmo após uma noite de pesca fracassada, sem nada apanharem, lá estavam eles lavando as redes. Eles estavam realizando uma tarefa rotineira. Todo bom pescador, quem já pescou aqui alguma vez? Olha, temos uma mulher aqui. Eu não, mas a minha mãe ama pescar. Minha mãe pesca muito. E quem é bom pescador sabe que se vai pescar com vara ou com rede, tudo tem que estar muito bem preparado. Especialmente as redes, elas têm que ser fortes. Elas têm que ser bem costuradas, para que se não rompam facilmente. No entanto, quando você às vezes lança lá a sua vara, quando você lança a sua rede, às vezes o que você pega é uma bota furada. Às vezes são galhos, às vezes é lixo. Como muitos dos nossos rios no Brasil poluídos, você corre o risco da rede voltar cheia de lixo. Então essa era uma tarefa rotineira, eles estavam ali lavando, limpando, consertando. Sabe por quê, irmãos? Porque apesar de ter sido uma noite em que nada pegaram, uma noite em que nada produziram, eles se preparavam para o dia seguinte. Sabe o que eu aprendo aqui? Que primeiro esses homens têm perseverança, não desistem facilmente. E em segundo lugar, esses homens, eles estão se preparando porque hoje não deu, mas amanhã dará. Isso é fé, isso é esperança. Hoje não deu, o ano passado não deu, o mês passado não deu, eu não consegui, mas amanhã eu estarei preparada. Amanhã eu estarei preparado. Você não pode desistir. O salmista diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, verso 5. Lavar as redes não é simplesmente passar uma água nelas. Lavar as redes aqui é prepará-las, é aperfeiçoá-las, é remendar se for preciso, é fechar os buracos, é consertar. E aqui eu quero ministrar o seu coração dizendo que se há algo que você precisa consertar, essa é a hora. Você precisa cuidar das redes. Você precisa tapar os buracos. Se é no seu casamento, se é no seu relacionamento, perdoe, conserte. Não é como a gente fala num pano, faz um remendinho lá. Não, não é um remendinho, não. Se você vê antigamente como as mulheres, as nossas vovós consertavam as roupas, durava mais 30 anos depois que elas costuravam novamente. Se é no seu trabalho, o crente não pode viver com brechas, assim como o pescador não pode ter uma rede furada, não pode ter uma rede rasgada. Se você quer pescar alguma coisa, se você quer lançar a sua rede precisa estar limpa,
e aperfeiçoado, muito bem cuidado. O crente não pode viver na ilegalidade. O crente não pode viver dando jeitinho. Limpar as redes é nos santificar, é tapar as brechas, é não permitir absolutamente nada que o diabo venha apontar, mas é estar preparado, porque hoje não deu, mas amanhã eu vou tentar de novo. Amém? Lucas conta a história e ele inicia o capítulo 5 dizendo: aconteceu que? Aconteceu alguma coisa, de repente aconteceu. Isso mostra como eles precisavam estar preparados. Aconteceu que quando Jesus mandou lançar as redes estavam prontas. Eles acabaram de lavar, de limpar, de cuidar das redes. Isso me chama a atenção para o fato de que eles estavam atentos à oportunidade. O que nós precisamos como igreja é de discernimento. Eu preguei recentemente aqui sobre discernir os tempos e perceber o agir de Deus. E aqui nos mostra que Deus age no nosso cotidiano, irmãos. Não é só na igreja. Não é só no domingo. Deus age no nosso cotidiano, quando você está lá trabalhando, quando você está lá estudando, quando você está lá na sua casa. Deus vem de repente e aconteceu o quê? Eu estava no trânsito e algo aconteceu da parte de Deus. Eu tenho muitas experiências do trabalho. Eu tenho muitas experiências de andar na rua, de sentar num ponto de ônibus, esperando o ônibus e começar a conversar e de repente a pessoa abrir o coração e começar a chorar e dizer: olha, foi Deus que mandou você, porque eu estava pensando em sair daqui e morrer. Mas como eu estava com a minha rede preparada, eu falei: Senhor, faz alguma coisa por essa vida. Deus age na nossa rotina. Era rotina para aqueles pescadores ir ao mar de madrugada, de noite, bem cedinho, estavam lá trabalhando. Quantas pessoas acordam cedo para ir trabalhar? Eu me lembro que indo para a universidade, certa vez 5:30 da manhã, eu fui atravessar a rua e fui atropelada por uma ambulância aqui em Londrina. E a ambulância, você imagina uma ambulância que vem em alta velocidade, o que poderia ter acontecido comigo? Mas Deus estava lá na minha rotina. Deus estava lá comigo às 5:30 da manhã. E a única coisa que aconteceu comigo foi uma dor no braço. Nenhum osso quebrado. E como diz, né, a gíria está aqui, meu marido, que não me deixa mentir, que a gente já estava junto nessa época, né, mãe? Deus age na nossa rotina, no nosso cotidiano. Por isso nós temos que estar atentos às oportunidades. Me chama a atenção Lucas dizer que a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Era uma multidão faminta pela presença e pela palavra de Deus. Pena que isso não acontece hoje. Sobram espaços nos nossos cultos. E não é por causa da limitação de pessoas no templo. Porque eu tenho visto pessoas dizerem que não podem vir na igreja por causa da pandemia, mas não deixam de ir ao shopping. Não deixam de fazer um churrasco. A multidão comprimia, apertava, porque queria ouvir a palavra de Deus. E aí a igreja se levantou, e eu não falo só da Castelo Branco, e disse: vamos fazer online, porque nós vamos alcançar as pessoas pela internet. Irmãos, é triste ver que crente está em live de cantor que fica bebendo 2, 3 horas
e não está ouvindo uma mensagem de Deus de 30 minutos? Cadê a multidão que ansiava pela palavra de Deus? A história também me mostra que Jesus entrou num dos barcos. E Lucas deixa muito claro, era o de Simão. De quem era o barco? De quem era o barco? Ah, meu Deus, como eu sou fã de Jesus. Se sou eu ia estar dizendo: Senhor, eu estou tão cansada. Trabalhei a noite inteira. O senhor não sabe o que é trabalhar, a frustração de não pegar nada. Eu preciso ir embora. Às vezes até quando termina o culto, nossa, preciso ir embora logo, descer do salto, né? Principalmente depois que veio o problema no joelho. Estou cansada, tenho que ir embora rápido. Não foi isso que Pedro fez. Quando Jesus disse: pega o seu barco, afasta ele um pouquinho, empresta para mim. Pedro estava o quê? Atento à oportunidade. Ele colocou a sua vida, os seus bens à disposição de Jesus. Ele disse: é teu, Jesus, faz o que quiser. Ele não se apressou a sair correndo da presença de Jesus, mas ele estava disposto a saber, a ouvir, a aprender o que Jesus tinha para ensinar. Nós precisamos estar sempre dispostos, irmãos. Dispostos para ouvir Jesus, para estar na presença de Jesus, para buscá-lo em oração, na meditação da palavra. Por que que nós, com tanto lazer que temos, estamos sempre dizendo que estamos cansados e desanimados? A história nos diz que Pedro parou para ouvir Jesus. Alguma coisa tremenda nos ensinamentos de Jesus encheu o coração de Pedro de fé. Tocou o coração daquele homem de tal maneira que ele ficou ali, despreocupado com o horário. Esqueceu que não tinha pegado nada e ficou ali recebendo. Ele ficou ouvindo e ele foi crendo. Como disse aqui também há pouco tempo sobre a fé ativa, que vem pelo ouvir a palavra, desce para o coração e vai crescendo dentro de você. A palavra vai tomando vida, e é por isso que o próprio Pedro diz: para onde eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Foi nesse momento que Pedro entendeu que Jesus tinha palavras de vida eterna. Foi nesse momento que Pedro entendeu que Jesus tinha algo maior do que a sua rotina, do que a sua vidinha. Foi nesse momento que Pedro entendeu que Jesus podia fazer coisas grandes e maravilhosas que ele ainda não tinha visto, que ele ainda não conhecia. Pedro creu, acreditou em Jesus. E aí eu quero chamar a sua atenção para uma outra lição que eu aprendo aqui. Não dá para viver nas incertezas do mundo. Não dá para viver de acordo com as incertezas da vida. A Bíblia diz que o cristão vive na certeza da fé. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Coisas que eu ainda não posso ver, mas eu tenho a certeza que virá. Assim como eles, naquele dia, não viram peixe algum, mas sobre a certeza de que a palavra de Jesus produziria alguma coisa, Pedro lança as redes. Pedro renunciou seu conhecimento. Ele até tentou dizer: olha, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada, como quem diz, o mar não está para peixe, hoje não é dia. Pescador conhece peixe, não conhece? O peixe que pega com uma isca pequena, o peixe que pega com a isca grande, o peixe que anda em cardume. Imagino que pescador conheça muito bem os peixes.
Mas alguma coisa mudou em Pedro. Ele diz: tudo bem, as circunstâncias dizem não, a situação é negativa, o momento é pessimista, mas sob a tua palavra, Jesus, eu lançarei as minhas redes. O mundo pode estar pessimista agora, cheio de incertezas econômicas, políticas. As pessoas estão na incerteza dos seus empregos, dos seus planos, do que fazer, mas nós não temos que andar segundo as incertezas, as estatísticas negativas. A nossa certeza é de que Deus virá, de que Deus fará, é de que Deus cumprirá todas as suas promessas. Amém? Se a maré não está para peixe, o que Jesus faz? Muda a maré. Ele muda a circunstância. Pedro então lança as redes, e você viu aí no texto, foi uma pesca maravilhosa. Foi tanto peixe que encheu os 2 barcos. Quase se rompe a rede, quase que quebra o barco. Foi tanto peixe que Pedro, o texto diz, se admirou. Agora, se fosse você lá, o que você ia fazer? Correr, juntar a sua parte? Correr, levar para casa, para sua família, para os seus filhos? Correr para o mercado para vender, para pegar logo dinheiro, pagar todas as contas, para comprar um carro novo? O ser humano é assim, a gente pensa primeiro na gente, né? Quanta gente aí sonhando no final do ano em ganhar na Mega Sena, já fazendo os planos, vou ganhar na Mega Sena, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou comprar aquilo, vou comprar aquilo outro. Não foi nada disso que Pedro fez. O que Pedro fez? Ele se prostrou aos pés de Jesus. Ele não saiu saltitando, gritando, estou rico! Vai dar para comer o ano inteiro. Vai dar para comprar roupa nova, sapato novo para todo mundo. Não, o texto diz que Pedro se prostrou aos pés de Jesus. A atitude de quem reconhece que tudo vem dele e tudo é para ele. Tudo vem dele, o milagre é dele, a experiência maravilhosa é dele, o nome poderoso é dele, a graça é dele, o perdão é dele, a misericórdia é dele, a nossa vida é dele, todos os bens dessa terra são dele, porque ele é o Senhor de todas as coisas. Pedro reconhece a grandeza de Jesus. Pedro fica tão admirado que ele se sente pequeno, que ele se sente pecador. E essa tem que ser a nossa atitude sempre. Reconhecer que tudo vem dele. Dizer, Senhor, eu estou ansiando, eu estou querendo, eu estou precisando de um milagre. Talvez você esteja precisando do milagre da cura. Ou como ministrei hoje pela manhã, restauração do casamento, libertação de vícios. Qual é a experiência maravilhosa que você quer experimentar? Você quer uma prosperidade financeira? Você quer mudar de emprego? Você quer uma promoção? Você quer uma resposta para o seu ministério? Você quer um novo dom? Tudo vem dele e tudo é para ele. Nós tínhamos um amigo, faz tempo que a gente não vê, ele dizia assim, Deus não vai deixar eu ficar rico não, porque se eu ficar rico eu viro as costas para Deus. Põe a mão aí na sua consciência, vê se não é esse o seu sentimento. De repente, o que você está pedindo não é o que Deus quer te dar. Mas eu tenho certeza que se você tiver a atitude de Pedro, a Bíblia diz que nós que somos pais maus, damos boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus que está no céu.
nos dará todas as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas. E Ele nos dará o Espírito Santo, que é a porção dele mesmo. Olha que lindo, Ele nos dá a porção dele. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Sabe quem escreveu? Já adivinhou, né? Pedro. 1 Pedro 5,6. Humilhe-se diante dele. Pedro queria o peixe. Jesus queria Pedro. Pedro era o peixe que Jesus queria pescar. Você que está aqui, você que está ouvindo essa mensagem, você é o peixe que Jesus pescou. Você é o peixe que Jesus fisgou. Jesus é um grande pescador. E em resposta àquela atitude de Pedro, de fé, de obediência, de humildade, Jesus diz: Pedro, agora você é que vai se tornar um pescador. E eu quero concluir dizendo que assim como você foi o peixe, agora Jesus te torna um pescador. Você foi o peixe fisgado por Jesus, mas agora Ele quer transformar você em pescador. E Ele não perguntou para Pedro: você quer ir, Pedro? Ele disse: Pedro, você é um pescador. A partir de agora, Pedro, você é um pescador. Eu tenho certeza absoluta que é isso que Jesus fala para mim e para você. Se você caiu na rede de Jesus, não tem como escapar. Você se tornou um pescador. E como pescador, nós temos que lavar as nossas redes. Nós temos que deixá-las preparadas, aperfeiçoadas, fortes, seguras, para lançar no momento, na oportunidade certa que Jesus nos mostrar. E pescar. Pedro pescou a provisão. Agora ele poderia seguir Jesus tranquilamente, porque a sua família não ia passar necessidade, não ia passar fome com todo aquele peixe. Então, se a provisão que você precisa em 2021, lança a sua rede. Pedro, quando lançou as redes, ele também colheu a experiência maravilhosa que mudou a sua vida como homem, como ser humano, como indivíduo. Pedro não foi mais o mesmo depois daquela experiência. Então, lave as suas redes, deixa ela bem preparada, fique atento às oportunidades. Saiba que Jesus age na rotina do nosso dia, age a qualquer momento que Ele quiser, que o vento soprar. Creia quando Jesus falar para você: agora é a hora. Dá aquele passo de fé. E humilhe-se diante dele, reconhecendo que tudo é dele e tudo é para a glória dele. Amém?